Shalom, meus queridos irmãos, hermanos míos, estudiantes da Palavra de Deus. Hablamos ao vivo aqui da cidade de Lajinha, Minas Gerais. Falamos aqui de Lajinha, eu sou o pastor Ilmar, descendente de alemão, professor da Rede Estadual de Minas na área de educação para as matérias de geografia e sociologia. Sou efetivo, estou quase aposentando numa e na outra ainda tem muito tempo. Nós somos diretores e fundadores do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. É uma empresa dedicada ao estudo, ao ensino da palavra da Bíblia Sagrada. Estudamos a Bíblia Sagrada, teologia bíblica. Nós estamos ministrando as aulas de homilética. O curso é o curso básico de teologia. São 36 matérias divididas em 6 blocos de 6 matérias cada. Hoje nós estamos falando do bloco número 4, aula homilética. Já falamos aqui nas aulas passadas, e essa estamos chegando para o final, caminhando para o final, né? Teremos mais 2 aulas, só essa e mais uma. Nós falamos aqui sobre a introdução, depois mostramos as divisões do sermão, as pesquisas da biblioteca, é preciso ter uma biblioteca boa para fazer isso, aplicação psicológica no sermão, aplicação lógica. Falamos da retórica, que é a maneira técnica de se expressar bem para o público. Falamos dos recursos visuais, da vida íntima do pregador. E agora falaremos da prática em 2 aulas. Vamos abordar 11 temas de prática nessa primeira aula e na última aula, que vai ser a 10ª, mais 11 temas de aula prática. Apresentamos a todos a Bíblia de Pregação Expositiva do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um dos ícones da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu frequentei presbiteriano muitos anos, até cerca de mais ou menos 11 anos de idade, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui presbiteriano. Depois fui maranata durante uns anos, de 17 mais ou menos, quando eu me batizei até os 27, mais ou menos. Em 28 anos eu entrei no Ministério Tabernáculo, que é uma igreja com fundamentos presbiterianos e batistas, mas renovados. Nós estamos falando então de como agora a parte prática. Já falamos da teoria, vamos para o prático. Como preparar sermões. Vamos lá. Tem vários tipos de sermões, vamos dar as dicas dos sermões. Primeiro, sermões baseados nas 4 perguntas. O que? Como? Né? Por quê? E quais? Então, esse é um tipo de sermão. Você pode escolher o seu tipo. Por exemplo, o tipo que dá aqui é o poder espiritual. O que é o poder espiritual? O que é e o que não é? Por que precisamos do poder espiritual? Porque por ele evitamos muitos fracassos, e tal. Como se pode conseguir poder espiritual? Desejando-se verdadeiramente, obedecendo a glória do Espírito, etc. Quais serão os resultados do poder espiritual? A conclusão: vitória sobre o pecado, coragem para testificar de Cristo, etc. Segundo modelo de sermão: sermão baseado em textos que têm divisão natural. O texto em si da Bíblia já tem a divisão natural. Por exemplo, Romanos 5:8. Tema: Cristo morreu por nós. Número 1, Cristo era um homem bom e em todos os sentidos. Ao mesmo tempo era Deus. Morreu como mártir, em sacrifício voluntário. Por quê? Por nosso lugar. E nós, pela humanidade, particularmente por mim. Então, baseado nesse texto, ou no 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, com o tema passado, presente e futuro do crente. No passado, vós convertestes. No presente, para servirdes. No futuro, e esperardes. Então, esse é o sermão baseado em textos que tem divisão natural. Terceiro modelo prático, sermão baseado na palavra só. Então, nesse caso, você tem que procurar uma palavra que você pensa no texto e foca nela. Então, principalmente com nomes, né? Por exemplo, você vai falar sobre Manaim. Manaim é acampamento de anjos. A palavra Manaim é um dual, quer dizer de Maané. Maané é um acampamento. Manaim, 2. Jacó está voltando de Padã Aram, tem mais de 97 anos de idade, e ele se encontra no lugar que ele está ali antes de encontrar com Esaú, seu irmão. Ele vê o acampamento de anjos lá e tem o acampamento dele aqui. Aí ele fala assim, 2 acampamentos. Então ele fala, isso aqui é Maanaim, é um lugar que tem 2 acampamentos. Um de anjos lá e o meu aqui com a minha família, com a minha mulher e os meus filhos aqui. Então, esse sermão baseado em nomes, em uma palavra só, ele leva muito em consideração as palavras hebraicas e gregas, que têm significado. Todas elas têm significado, né? Então, dá um exemplo aqui do pastor Dr. Sunday, que pregou o sermão em Isaías 9:6. O seu nome será maravilhoso.
O tema era maravilhoso. Ele faz a introdução, mostrando que tem 256 nomes que deram ao Senhor Jesus Cristo na Bíblia, define a palavra maravilhoso, fala de Jesus é maravilhoso através das 11 subdivisões do sermão. E aí fala, foi maravilhoso, por isso. Quarto terço, sermão baseado em terços dos quais se necessita deduzir as verdades. Esse é um tipo de sermão que você tem que pensar, procurar as verdades dele. A Bíblia contém muitos ensinamentos. Nesse modelo de sermão, você tem que procurar os passos para esse termo, para esse tipo de sermão. Você faz um estudo cuidadoso do texto, depois você lança um monte de comentários, etc., e prepara o esboço. Então, nesse sentido, são importantes os textos que fazem afirmação sobre Deus. Por exemplo, Deus é amor, Deus é luz, Deus é forte e valente, a comunhão íntima com Jeová e os que o temem, etc. Outro tipo de sermão, é o quinto, é os sermões baseados em capítulos da Bíblia. Você pode pegar um capítulo de um livro qualquer. A Bíblia tem 1.189 capítulos. Você escolhe um capítulo e faz isso. O Dr. Campbell Morgan escreveu um livro chamado Os Grandes Capítulos da Bíblia e fez essas prédicas nesses modelos, né? Logicamente, você vai fixar no capítulo e daquele capítulo você vai pegar, ler o texto todinho, fazer um esqueleto, né, um esquema do capítulo e confrontar as interpretações dele, rever a matéria, entender o texto, etc. Ele dá um exemplo aqui de Romanos 12, tema Deus glorificado em nós. Aí põe o primeiro tópico, consagremos a Deus. Segundo, não nos conformemos com o que seja contrário a Deus. Terceiro, pensemos em nós mesmos. Quarto, cumpramos nossa missão como membros do corpo. 5. Devemos amar um ao outro com sinceridade. 6. Temos de ser diligentes na obra. 7. Precisamos suportar os contratempos. 8. Temos que ser constantes na oração. 9. Devemos ter boa vontade para com as demais pessoas. 10. Precisamos vencer o mal com o bem. Outro modelo de sermão é o estudo bíblico. Estudo bíblico. Quando a gente fala estudo bíblico aqui, a gente sempre pensa naquela pessoa citando, né, com a concordância na mão, que ele pega a palavra, por exemplo, Jesus, e sai pegando Jesus a Bíblia inteira e vai comentando. Tipo sermão expositivo. Só que ele pega um tema a falar sobre sarça ardente. Ele pega todas as ocorrências de sarça na Bíblia e vai dialogando com o auditório e vai se interagindo ali. Cita aí tal, o que você acha desse texto? É um estudo bíblico. Outro modelo, ensinamento de um livro inteiro sobre um determinado assunto. Outro tipo de sermão. Você pega um livro inteiro, o livro de Jonas, vai falar sobre missão. Então você pega ali e vai levantar todo aquele repertório, o capítulo 1, Jonas fugindo, capítulo 2, grande peixe, capítulo 3, a pregação, capítulo 4, a conclusão. E vai mostrar dentro do livro inteiro a missão de Jonas, a posição que ele recebeu, a tomada de posição dele, a conversão de Jonas e a pregação para ninivitas. Outro tipo é o sermão baseado em acontecimento importante. Você pega um evento que aconteceu, por exemplo, Pentecostes, capítulo 2 de Atos, né? O evento do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, depois da primeira apresentação da oferta das primícias da cevada, no dia 6 do mês terceiro, Sivan, desceu o Espírito Santo em formas de como labareda de fogo, falavam todo em outras línguas. E houve aquele milagre ali, com 15 nações diferentes que estavam ali, 15 idiomas diferentes, cada um ouvia falar no seu próprio idioma. Então você vai pegar um tema, um acontecimento daquele, e vai pensar aquele acontecimento, situar ele dentro de todos os aspectos. Um aspecto do que era Pentecostes, a festa, por que veio o Pentecostes? Né? Por que foi no dia da festa da semana, o Shavuot? Pentecostes quer dizer grego, 50 dias depois. Mas ninguém conhecia Pentecostes naquele tempo. A palavra grega Pentecostes só depois entrou para o nosso vocabulário bíblico. O que se tem é a festa da semana, da Shavuot, a festa das primícias da cevada. Né? A primícia da cevada é na Páscoa, né? No primeiro sábado da Páscoa. Aqui é a festa da primícia do trigo. A Shavuot é do trigo. A cevada é apresentada, o primeiro bolo de cevada é apresentado no primeiro sábado, depois do dia 14. Primeiro sábado, dia 15 de manhã cedo é sábado. Aí se apresenta a cevada. Depois de 50 dias é a colheita do trigo. Então, é isso. Depois tem o nono, é um sermão baseado em estudos de biografia das pessoas. Quero falar sobre a vida de Miqueias, o morastita, profeta Miqueias. Então, vou levantar
todas as ocorrências de Miqueias na Bíblia, vou pegar dicionário, vou pegar enciclopédia, vou pegar comentários e vou ler, né, algum livro sobre a personagem, vou ver diferentes maneiras de desenvolver a biografia. As mais usadas é a cronológica, né? Você pega então a fase menino, depois você pega a idade média, ou você pode abordar depois a idade senil, ou você pode abordar a biografia, o sermão biográfico, pela funcionalidade, pela função que ele tinha. Amós era o quê, depois virou o quê? Aí vamos enquadrar agora Amós. Vamos no Amós, está falando de Miqueias, agora eu passei para Amós. Amós era pastor, eu sou cultivador de sicômoro e eu deixei as manadas. Então, você coloca em função, largou o sicômoro, que é a figueira brava, e passou agora a falar profecias, a proferir juízo de Deus, tá? O aspecto funcional da vida dele. Ou agora analisar o caráter. Aí você pega Daniel, né? Você pode fazer uma pregação biográfica, biografia de Daniel. Ele era cortês, ele era atraente, controlado, ele era estudioso, valente, humilde, fiel, devoto, etc. Daniel, lembrando que ele começou para lá com seus 14 anos, 13 por aí, e saiu, passou por vários reinados, né? Reinado de Nabucodonosor, reinado do seu filho Vilmerodac, depois Neriglissar, depois Nabonide, depois Belsazar, e depois ainda pegou Ciro e Dario. Lição prática, biografia pegando lição prática. Você pega a lição da vida de João Batista, por exemplo. Ou então a base de comparação. Você pega alguns meninos, menino alegre, Isaac, menino ambicioso, José, menino devoto, Samuel, menino patriota, Davi, menino heróico, Daniel. Outro modelo de sermão é um sermão baseado em contraste. Para isso você tem muito lá, acha muito livro de provérbios, né? Provérbios tem muito contraste, né? Melhor o bom nome do que a muita riqueza. Né? Melhor é a casa onde há luto do que onde há festa. Então você tem que estudar o lado de cada contraste, compreender bem, entender, escrever os contrastes nas colunas para separar bem um do outro, como o Salmo 1, né? Que fala do homem bom e do homem mau. E o último nosso modelo de sermão aqui da nossa primeira aula desse bloco de prática é o baseado na Bíblia toda. Né? Então é aquela pregação que é panorâmica, né? Camarada pega do Gênesis e vai do Apocalipse. Como Jesus aparece em cada livro. Em Gênesis, ele é o tal, o cordeiro que foi morto para cobrir o Adão. Em Êxodo, ele é tal. Em Gênesis, em Levítico, em Número, Deuteronômio, Josué, em Malaquias, ele é a potássia dos lavadeiros. Em Mateus, ele é o leão. Em Marcos, ele é o boi. Em Lucas, ele é o homem. Em João, ele é a águia. Então, é a pregação panorâmica. Vamos ficando por aqui. Fica na paz. Tchau, tchau.